Uma boa noite para quem nos acompanha nesta quarta-feira, dia 2 de outubro. Vamos agora aos destaques do Poder Judiciário. No Pará, presidentes dos tribunais de justiça de todo o Brasil se reúnem em 12ª edição do CONCEPRE. Igor Pereira. O encontro busca consolidar uma linha de atuação conjunta entre os tribunais brasileiros, fazendo o intercâmbio de experiências e boas práticas. O resultado é a melhoria dos serviços prestados pela Justiça aos brasileiros. Ministro do Supremo Tribunal Federal decide que dinheiro proveniente de fundos partidários e de campanha não pode ser penhorado durante as eleições. Conselho Nacional de Justiça recomenda que tribunais adotem consultas públicas em decisões de grande alcance social. Destaque é de Priscila Mendes. As consultas públicas podem contribuir para um debate mais plural e inclusivo nesses processos, além de permitir que especialistas possam trazer aos autos opiniões relevantes para análise do processo. E ainda a CNJ prorroga prazo da resolução que determina a reserva de vagas de estágio no Judiciário para a população negra. Agora são 6h16. Estamos ao vivo também no aplicativo do TJ Minas e está no ar o Radar da Justiça. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. O plenário do STF retomou hoje o julgamento que discute se o Tribunal de Segunda Instância pode determinar a realização de um novo júri caso a absolvição do réu tenha ocorrido com base em um quesito genérico, como, por exemplo, a clemência, piedade ou então compaixão. O processo estava sendo julgado no plenário virtual, mas foi transferido para o plenário físico depois do pedido de destaque do ministro Alexandre de Moraes. A tese firmada deve orientar as decisões dos tribunais agora em todo o país. Após a sessão de hoje, já se tem maioria formada acerca deste tema. Segundo o colegiado, é concebível o recurso de apelação quando o conselho de sentença, ou seja, os 7 jurados decidirem pela absolvição de um réu, mesmo que as provas dos autos do processo estejam contrárias àquela absolvição e que levem a crer que o réu cometeu de fato um crime. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, nesse contexto, cabe o recurso para que um novo tribunal do júri aconteça e, caso ocorra mais uma vez a decisão de absolvição, mesmo que por clemência, não se poderia falar em um terceiro recurso. Vamos ouvir o que disse o ministro. Até agora, o encaminhamento foi que a redação do Código de Processo Penal determina a possibilidade da apelação quando for manifestamente contrária à prova dos autos. Isso todos concordamos. Uma vez que o tribunal analise que houve essa prova manifestamente contrária à prova dos autos, julgamento por clemência, ele não analisa a razoabilidade para o posicionamento que vem sendo construído aqui. Ele simplesmente manda voltar para o segundo júri. E o segundo júri aí, sim, a sua decisão é imutável. Ele que vai analisar, não, o primeiro júri estava correto, houve razoabilidade, eu novamente absolvo. No caso concreto, o Conselho de Sentença absolveu um homem acusado de tentativa de homicídio, apesar do reconhecimento da autoria, com base no fato da vítima ter matado o próprio enteado. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou o recurso do Ministério Público, justificando que, pela soberania do júri popular, a decisão só pode ser anulada em caso de erro flagrante. No STF, o Ministério Público argumentou que a absolvição viola, no entanto, o ordenamento jurídico, incentivando a justiça com as próprias mãos. O julgamento do caso segue no STF. Pagamento de precatórios, judicialização da saúde pública e inovação do Poder Judiciário são temas de discussão do CONCEPRE, evento que reúne presidentes dos tribunais de justiça de todo o Brasil. Vamos agora ao Pará com o repórter Igor Pereira. A capital paraense recebe até o próximo sábado, dia 5 de outubro, o encontro de Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil. O anfitrião é o Tribunal de Justiça do Pará, que recebe a programação no edifício sede. O encontro busca consolidar uma linha de atuação conjunta entre os tribunais brasileiros, fazendo o intercâmbio de experiências e boas práticas. O resultado é a melhoria dos serviços prestados pela Justiça aos brasileiros. A programação em Belém vai discutir, entre outros pontos, sobre o pagamento de precatórios, judicialização da saúde pública e inovação no Poder Judiciário. Os detalhes do encontro estão disponíveis no site tjpa.jus.br. Agência Rádio Web com informações do TJPA, Igor Pereira.
O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior, participa desta edição do CONCEPRE. O encontro surgiu em novembro de 2021, da unificação do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça com o Colégio de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil, durante encontro também dos presidentes dos tribunais do país, e é integrado exclusivamente pelos presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil. Agora são 6 horas e 20 minutos. CNJ mantém cotas para pessoas negras em estágio no judiciário. Os detalhes com a repórter Priscila Mendes. O Conselho Nacional de Justiça prorrogou o prazo de vigência da resolução CNJ número 336/2020, que determina a reserva de 30% de vagas de estágio no judiciário para a população negra. A prorrogação da norma foi aprovada por unanimidade no julgamento do ato normativo durante a sessão virtual do CNJ. De acordo com o presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, relator da matéria, a manutenção de uma política de cotas na Justiça é fundamental. Manter em vigor a resolução que foi encerrada em junho deste ano dá continuidade à política que se encontra em execução no Judiciário brasileiro, garantindo assim a segurança jurídica em provas e concursos em andamento e iniciados em junho. O CNJ desempenha políticas de diversidade que buscam assegurar igualdade racial e combater o racismo dentro do sistema de justiça brasileiro. Na época de sua criação, a intenção do Conselho era de adequar a Lei Federal de número 12.990/2014, que previa por 10 anos o prazo da política de inclusão racial na administração pública federal. Da agência Rádio Web, Priscila Mendes. No próximo bloco, tribunais brasileiros devem considerar a realização de consultas públicas em processos que atingem grande número de pessoas. E ainda, a STF define que fundos partidários e de campanha não podem ser penhorados durante as eleições. São 6 horas e 22 minutos e o Radar da Justiça volta já. Radar da Justiça. Estamos de volta, são 6 horas e 22 minutos. Compromisso com a segurança, com respeito à cidadania e também aos direitos humanos marcam o primeiro ano da gestão de Luiz Roberto Barroso à frente do Supremo Tribunal Federal e também do Conselho Nacional de Justiça. As informações com Eduardo Kovaleski. A equidade nos sistemas penal e socioeducativo marca as ações do primeiro ano de gestão de Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal e no Conselho Nacional de Justiça. Foram elaborados projetos como o Plano Nacional de Enfrentamento ao Estado de Coisas Inconstitucional nas Prisões Brasileiras, ou Pena Justa, e o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões, o BNMP 3.0. Além disso, houve a elaboração da política antimanicomial do Poder Judiciário e a realização de capacitações para mais de 52 mil pessoas somente na área penal. O Plano Pena Justa contou com consulta pública feita a pessoas e a entidades em maio deste ano e recebeu 6.500 sugestões para enfrentar condições inconstitucionais no sistema prisional. Já o BNMP 3.0 integra bases de dados de todo o país que monitoram a realidade carcerária, com um repositório de informações sobre pessoas presas e foragidas da justiça. O sistema estabelece diálogo direto entre a justiça criminal, a segurança pública e a administração prisional. Em setembro foi realizada uma capacitação nacional sobre o banco de dados, com formações específicas de 27.403 pessoas. Outro importante progresso foi a implementação da política antimanicomial do Poder Judiciário. Até o momento, 18 estados instituíram um comitê de monitoramento e 15 estados já realizaram interdição parcial de manicômios judiciários, hospitais ou alas de custódia e tratamento psiquiátrico. Da agência Rádio Web, Eduardo Kovaleski. Agora são 6 horas e 24 minutos e o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que valores provenientes do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha não podem ser penhorados no curso das campanhas eleitorais. A decisão liminar vai ser agora submetida a referendo no plenário virtual. Para o decano da Corte, o bloqueio de verbas de ambos os fundos poderia atingir a neutralidade das eleições, prejudicando candidaturas que ficariam impedidas de fazer propaganda
propagandas eleitorais na internet e até mesmo inviabilizar o deslocamento de candidatos. O relator apontou que tanto o fundo partidário quanto o Fundo Especial de Financiamento de Campanha têm destinações previstas em leis e mecanismos rigorosos de controle sobre o emprego dos recursos, como prestação de contas ao Tribunal Superior Eleitoral. O fundo de campanha, por exemplo, só deve ser empregado para custear campanhas eleitorais e o valor não utilizado é devolvido à União. A decisão de desbloqueio de valores foi proferida após pedido apresentado pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, que acionou o Supremo após o Tribunal de Justiça de São Paulo decretar o bloqueio de 13% dos repasses feitos pela legenda para o Diretório Estadual do partido via Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Agora são 6h26. O Conselho Nacional de Justiça recomenda que tribunais adotem audiências ou consultas públicas nas decisões que têm um grande alcance social. A repórter Priscila Mendes está de volta e traz os detalhes. Os tribunais brasileiros deverão considerar a realização de consultas ou audiências públicas em processos nos quais a eficácia da decisão possa atingir um grande número de pessoas. A recomendação foi confirmada após a aprovação durante sessão virtual realizada pelo Conselho Nacional de Justiça de ato normativo sobre os direitos coletivos. A recomendação engloba todas as cortes, exceto o Supremo Tribunal Federal. Para o conselheiro Pablo Coutinho, a participação inadequada pode prejudicar a execução de garantias processuais estabelecidas na ordem constitucional. O texto aprovado destaca que a audiência pública será presidida pelo magistrado ou relator, a que caberá a seleção prévia das pessoas a serem ouvidas. Na avaliação de Coutinho, as consultas públicas podem contribuir para um debate mais plural e inclusivo nesses processos em que possa existir impacto subjetivo mais alargado, que além de permitir que especialistas no tema específico possam trazer aos autos opiniões relevantes para análise do processo. Da agência Rádio Web, Priscila Mendes. A seguir, no Radar da Justiça, um giro pelos tribunais brasileiros. Radar da Justiça. 6h28 e agora a gente fica sabendo que a notícia nas cortes pelo Brasil. Ex-cônjuge que usar imóvel de forma exclusiva deve pagar aluguel proporcional até partilha de bens. Lígia de Matos. Tribunal de Justiça de Pernambuco decidiu que um ex-marido deve pagar aluguel à ex-esposa por uso exclusivo de imóvel até que o bem seja vendido durante a partilha de bens. Nos autos, a ex-esposa explicou que as partes foram casadas sob o regime de comunhão parcial de bens e o imóvel foi adquirido por esforço conjunto do casal. Ao analisar o caso, o relator esclareceu que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define como correto o pagamento de aluguel proporcional pelo ex-marido. Ferramentas Jurisprudência GPT rende prêmio internacional à Justiça Paraense. O destaque é de Denise Guimarães. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná foi reconhecido internacionalmente pelo desenvolvimento da ferramenta de inteligência artificial generativa Jurisprudência GPT. A Corte Paranaense conquistou o segundo lugar no 2024 Gartner Eye on Innovation Awards. O prêmio de âmbito internacional reconhece organizações que demonstram excelência e inovação na aplicação de tecnologias emergentes para resolver problemas complexos e gerar valor, negócios e sociedade. Justiça do Amazonas passa a expedir certidões em desfavor de pessoas condenadas por maus tratos contra animais. Cid Marcos. O Tribunal de Justiça do Amazonas anunciou uma iniciativa inédita no estado. A partir de agora, serão expedidas certidões informando aos órgãos interessados se um determinado cidadão possui condenação por maus tratos contra animais. A providência é uma das ações da Justiça do Estado do Amazonas pela política de valorização, incentivo e respeito à causa animal. Política que foi recentemente reforçada com a criação, pela Justiça Estadual, do Comitê de Atenção e Cuidados à Causa Animal. Justiça condena mineradora a reparar danos causados aos atingidos por barragens em município de Minas Gerais. Marco Aurélio Franco traz o destaque. A Justiça reconheceu a existência de danos à população de Itabira por causa do risco de rompimento de barragens de mineração e diques do sistema Pontal da Vale. O risco é agravado pelas obras de descomissionamento das barragens. A decisão condenou a mineradora
a reparar os danos morais e patrimoniais, custear entidade técnica independente para realizar o cadastramento das pessoas atingidas, avaliar os danos e definir ações e parâmetros para a reparação integral. São 6h31. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever o programa no YouTube da TV TJ Minas. Até amanhã.